Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Em nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti, mesmo se os meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás. O sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei, confiarei, mesmo se os meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se o meu plano se arruinar, se o meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti, mesmo se os meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Viverei o Teu melhor para mim. Graça e paz, meus irmãos. Nós já temos a oportunidade de começar mais um culto, onde o objetivo, obviamente, é de prestar adoração ao nosso Deus. Então, que assim seja, para a glória desse Deus. Você que também está aí em casa nos acompanhando,
que você possa se alegrar na presença de Deus e cultuá-lo como ele é digno de ser adorado. E para isso, então eu quero convidar para que nós possamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, primeira carta de João, um dos últimos livros do Novo Testamento. Nós vamos ler os versículos finais desse capítulo 1 e os versículos iniciais do capítulo 2. Então nós leremos os versículos 8, 9 e 10 do capítulo 1 e os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É até aqui, até o versículo 2. Meus irmãos, é evidente o que João está nos falando, que nada mais é do que a respeito da realidade que nós, como seres humanos, nos encontramos aos olhos de Deus, que é como pecadores, transgressores da sua lei, como rebeldes à vontade perfeita de Deus exigida a nós como seres criados por esse Deus que é o Criador. De modo que João fala que aquele que porventura afirma que não é pecador, ele já está pecando, e assim ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus está afirmando que nós somos pecadores. Mas, apesar dessa realidade, João, nesses 2 versículos do capítulo 2, apresenta para nós aquilo que mudou essa realidade, de certo modo e num certo sentido. Onde nós não deixamos de ser pecadores, nós ainda continuamos a pecar, infelizmente. Mas como João diz, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que fez propiciação pelos nossos pecados, que é aquele que pagou o preço por aquilo que o nosso pecado traz como consequência, que é a morte, que é o derramamento de sangue. Cristo morreu, seu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. É por isso que nós podemos e devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é poderoso para nos perdoar, nos santificar e dessa forma estarmos da maneira que nós devemos nos encontrar, não só aqui, mas fora da igreja, diante do nosso Deus, que é em uma vida de santidade. Então, sendo todos nós pecadores, aonde provavelmente, muito provavelmente, nós pecamos nesse dia, talvez até porque quebramos o dia do Senhor, por não observarmos o dia do Senhor, mas uma infinidade de outros pecados e falhas que possamos confessar isso ao nosso Deus, recorrendo a esse que é o advogado, que está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que fez propiciação pelos nossos pecados. Então, vamos curvar as nossas cabeças, ter esse tempo de oração, de confissão de pecado. Depois de alguns instantes, convido o nosso irmão Flávio para se colocar de pé e nos conduzir em uma oração audível, confessando o nosso pecado. Nosso irmão Flávio, depois de alguns instantes.
Mais uma vez, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora na carta de Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1. Essa passagem é uma passagem que fala sobre a santidade na vida. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, onde diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, escrito está: sede santos, porque eu sou santo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nos versículos anteriores aqui, a ordem de Deus, que é negando a nossa carne, que é lutando contra o pecado e assim agradando o nosso Deus e cada dia mais nos parecendo ou refletindo o caráter santo do nosso Deus. Então eu quero destacar justamente esses versículos finais, aonde Pedro apresenta essa obra gloriosa e maravilhosa de Cristo, aonde ele fez tudo o que fez por amor a nós, e nós devemos reconhecer, agradecer e louvar a Deus por essa obra, a salvação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, o fato de nós não estarmos mais condenados ao sofrimento eterno que é o inferno. Então, irmãos, o momento é para a gente curvar as nossas cabeças mais uma vez e diante do que o próprio Pedro descreve sobre a obra gloriosa de Cristo, maravilhosa, louvarmos a esse Deus. Então, feche os seus olhos e fale com Deus nesse instante, agradecendo, louvando a Ele por esse privilégio, pela pessoa, pela obra de Cristo Jesus, pelo sacrifício, o sofrimento, tudo aquilo que Ele fez por nós. Convidar a nossa irmã Dona Ângela que nos dirija nesse momento de oração, de louvor e gratidão ao nosso Deus.
Então vamos continuar adorando o nosso Deus. Se coloque de pé. E como parte do culto e do louvor e adoração a Deus, você que porventura trouxe os seus dízimos e ofertas, poderá fazer isso nesse momento que nós estaremos aqui cantando. Boa noite, igreja. No Salmo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a gente possa estar louvando e exaltando o nosso Deus, não só hoje, mas todos os dias. Diante do trono do Rei dos Reis, teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, o levantar das minhas mãos, o meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Tua glória me renova, abre o céu, rasga o véu, vou te adorar, vou me derramar, vem, Senhor. Suportar quando tua glória enche o lugar da adoração. Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu poder, teu é o Senhor, o levantar das minhas mãos, o meu chorar, meu coração é teu.
glória enche o lugar da adoração. Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio, a ti, Senhor, o levantar das minhas mãos, o teu chorar, meu coração é teu, Senhor. Frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e protestar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo que sou, traze para mais perto, Pai. Pois vale mais um dia de um partido que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 bem mais de ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus.
das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso olhar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Senhor nosso Deus, nosso Santo Pai, obrigado por mais oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado por mais os privilégios de estar na Tua casa. Receba esse louvor, que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor receba ele, Pai. Usa-nos como instrumento da Tua palavra e faça de nós a Tua vontade. Pois é em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, nós vamos meditar no Salmo de número 124. Então abra a sua Bíblia neste Salmo. Salmo de número 124. Cântico de romagem de Davi, aonde ele abre o seu coração a Deus e declara: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Peça a Deus agora nesse instante para que através da sua palavra e aquilo que vai ser exposto, Deus através do seu Espírito fale, ministre ao seu coração para que você seja edificado e assim possa glorificar a Deus praticando a sua palavra. Pai amado, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa alegria e ó Deus, o Senhor já nos deu a oportunidade de aqui expressar essa alegria do nosso coração, te adorando, te louvando. E agora cabe a nós darmos ouvidos, nos atentarmos para a tua palavra lida, que com a tua graça será exposta, Pai. Que a mesma encontre lugar no nosso coração. Que a mesma, ó Deus, tenha o efeito poderoso que ela tem de transformar a nossa vida conforme a semelhança de Cristo Jesus. Deus, que assim então o teu nome seja glorificado. É a nossa oração e o nosso pedido. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós teríamos vários exemplos para ilustrar e utilizar como introdução para aquilo que nós vamos tratar e meditar nesse salmo. O fato é que, ultimamente, a pandemia tem servido em vários momentos e ocasiões para nos fazer refletir sobre algumas coisas que Deus, através disso, tem usado para
falar ao nosso coração e nos ensinar. E uma das coisas que a gente pode observar com esta pandemia, que já dura o tempo que tem durado, é que ela, dentre tantas coisas, tem mostrado para nós a nossa total fragilidade, a nossa total impotência, a nossa pequenez, a nossa dificuldade de conseguir lidar com questões como esta, aonde desde quando isso surgiu, o mundo já não é mais o mesmo. Desde quando isso aconteceu, muitos já não estão da mesma forma, regressaram, deixaram de estar aonde haviam conseguido chegar, seja em que área for, em que sentido for, e até mesmo muitos crentes, por conta disso, por conta da evidência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, quantos crentes também não foram afetados por conta desta pandemia. Mas o que eu quero salientar é justamente esse aspecto aonde está claro quanto que isto tem mostrado que nós somos fracos, né? Nós somos frágeis. Algo tão pequeno, algo invisível, que nos coloca numa cama e que nos faz temer a própria vida. Então, tantas situações nós poderíamos utilizar para ilustrar a mesma verdade, mas porque nós estamos vivendo isso, talvez seja pertinente, como nós estamos fazendo, considerar e utilizar isto. O fato é que nós podemos pensar em várias coisas que estão acontecendo conosco, de maneira particular, porque a pandemia é global, a pandemia envolve todos nós, é algo mais geral, mas pense na sua vida particular. Pense naquela situação aonde Deus está permitindo para que fique claro e evidente ao seu coração que você não é Deus, que você não é aquilo que você imaginava ser, tão forte, tão seguro, tão certo de que nada o afetaria, de que nada o abalaria. Eu, com os meus 35 anos, com os meus quase 9 anos de pastorado, 8 anos de casado, enfim, apesar de ter pouca experiência de vida e talvez na flor da vida, né, da força, do vigor, eu me vejo exatamente como aquele texto que nós aqui um dia expomos em Isaías capítulo 40, os versículos finais, e que porventura foi citado hoje, né, na abertura da escola dominical pelo nosso irmão Elcio. Apesar de ser jovem, aonde eu deveria ter todo o vigor, deveria ter toda a força, e tenho me esforçado para adquirir força e músculos, né? Me vejo exatamente como o profeta disse. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. O que não era para acontecer de maneira natural, mas tantas circunstâncias particulares, globais, Deus tem usado para deixar muito claro para nós que nós somos barro. Nós não somos tão fortes como imaginávamos. Coisas pequenas nos derrubam, nos fragilizam, nos colocam para baixo, nos leva à depressão, nos leva a pedir a própria morte, como aconteceu com vários servos de Deus, que em situações tão pequenas quiseram deixar e abandonar essa vida. Tudo isso aqui se aplica a nós, mas a própria Escritura serve de exemplo para a gente entender que a mesma coisa está presente na palavra de Deus, no que se aplicou ao povo de Deus e, consequentemente e obviamente, como nós estamos dizendo, se aplica a nós também. Ou seja, que nós somos frágeis. E o Salmo 124 pode ser usado aqui como uma ilustração para isto.
a respeito de apresentar através de Davi, esse homem que foi um servo de Deus, que governou toda aquela nação, que não só ele, mas o povo de Deus também eram frágeis. Apesar de ser um povo aí que constava de talvez milhões, apesar de ser um povo que no reinado de Davi, principalmente Salomão, viveram o ápice da vida como povo de Deus. Davi sendo chamado por Deus para governar aquela nação, tendo matado aí alguns animais ferozes, declara que tanto ele quanto o povo de Israel nada mais eram do que seres frágeis diante de circunstâncias tão pequenas da vida. E Davi expressa então, no versículo 1, na última linha do versículo 1, que nós deveríamos, ou Israel deveria considerar, que principalmente eles tiveram a oportunidade para perceber que eles eram pó, que eles eram frágeis. Davi disse, Israel que o diga. Aqui é como se a gente pudesse pensar assim, eu já sofri tanto na vida, e aí eu estou conversando isso perto do Daniel, por exemplo, e aí sei de algumas situações que o Daniel viveu, e eu falo assim, o Daniel que o diga. Ou seja, né, eu já sofri muito, mas comparado ao Daniel, coitado, né, sofreu demais. É isso que Davi está dizendo, Israel que o diga. Tantas situações os israelitas viveram, e vamos pensar desde os 400 anos escravos no Egito até os dias de Jesus, como esse povo sofreu, enfrentou situações extremamente complicadas. E aí nós talvez vamos pensar em várias dessas situações, mas o próprio Davi cita algumas delas aqui no Salmo. Então volte aí os seus olhos para a parte final do versículo 2, nós vamos ler até o versículo 5, aonde Davi diz, ou exemplifica, dá algum desses exemplos. Ele disse, quando os homens se levantaram contra nós, e aqui homens se referem aos povos pagãos que não temiam a Deus, que por conta disso, sendo vizinhos de Israel, tentavam contra Israel. Quando os homens se levantaram contra nós, foram homens que na tentativa de se levantar contra o povo de Deus, os queriam engolir vivos. Eram homens em que a ira se acendeu contra o povo, aonde eles tinham um ódio mortal, uma ira mortal pelos israelitas. Imagina você saber de alguém que é próximo de você, que mora próximo de você, que tem um ódio, uma ira mortal, que deseja, se puder, te engolir vivo. E perceba que isso aqui são palavras figurativas, né, para ilustrar de maneira poética essa questão da perseguição, de prejudicar o povo de Israel. Continuando o texto, Davi continua a ilustrar dizendo, né, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Aqui a ideia é de entender que o povo vivia numa região árida, deserta, aonde as chuvas eram torrenciais, inesperadas, e em determinados lugares, como vales, a força da água tomava aquele lugar e as pessoas, se estivessem ali, eram pegas de surpresa e perdiam a sua vida. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. São alguns dos exemplos que Davi usa para ilustrar essa realidade que nós aqui estamos pensando, que se aplica a nós, como se aplicou também ao povo de Israel. Ou seja, que Israel não era diferente de nós e que nós não somos diferentes de Israel. Somos todos fracos. Nós quem somos, sendo nós fracos, não sabendo lidar com essas situações, a gente
deveria perceber esta realidade. E aí, meus irmãos, o que nós precisamos, o que a palavra de Deus, o que Davi nos direciona a enxergar além dessa realidade, de que nós somos fracos? É que apesar de sermos fracos, há uma verdade, um ensino que Davi declara e afirma aqui nesse Salmo de número 124. E essa verdade é que Deus, apesar da nossa fraqueza, Deus sempre se faz presente com o seu povo. Nós não vamos deixar de ser fracos. Por todos os dias da nossa vida, você não precisa ser idoso, ter 80, 90, 100 anos, para achar que você vai ser fraco só nesse período. Não, sendo nós fracos, ainda que a gente seja fraco, o que Davi ensina e declara a respeito de Deus é que o nosso Deus é aquele que se faz presente com o seu povo, mesmo sendo um povo fraco, frágil. E entendendo essa verdade, ou ouvindo aqui a respeito do que Davi declara, e nós vamos detalhar isso, isso já serve como algo para nos empoderar a resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Nós temos Mateus 19, 26, onde os discípulos perguntam a Jesus: como é possível nós então alcançarmos a vida eterna? E Jesus diz: isso é impossível. Vocês não têm capacidade por vocês mesmos de salvarem a si mesmos, mas para Deus, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Nós temos também o texto que a gente conhece muito bem, Mateus 28, versículo 20, onde Jesus disse: olha, preste atenção, não é porque vocês são crentes que vocês não vão passar por grandes aflições nesta vida, vocês passarão. E vocês precisam saber que a realidade é esta e vocês são fracos. Mas sendo fracos, eu sou aquele que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí sim, né? Um pouco da ideia do que eu acabei de dizer. João 16, 33, onde Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus estava ensinando ao povo de Israel. Davi, como servo de Deus, entendeu essa verdade. Ele não era nada. Israel não era nada. Mas apesar da fragilidade humana, Deus é aquele que se faz presente, é aquele que está com o seu povo, é aquele que faz o que o seu povo, os seus servos não podem. E nós temos que considerar a mesma coisa, meus irmãos. Nós não somos melhores do que Israel, nós não somos melhores do que Davi. Nós somos fracos, mas louvado seja a Deus, porque Ele é o nosso Deus, e sendo o nosso Deus, é aquele que, ao sermos fracos, está conosco. Faz por nós o que eu não tenho capacidade, o que você não tem capacidade, o que é tão pequeno, mas nem na questão pequena a gente tem capacidade para resolver e saber lidar com aquilo. Através dessa verdade, Deus está aqui apresentando para nós uma garantia de saber que mesmo sendo fracos, nós temos a sua presença conosco para nos fazer superar toda
e qualquer situação. Em especial, não só as questões desta vida, irmãos, não só as questões físicas, mas principalmente as questões espirituais. Jesus não veio, Deus não nos proporcionou esta verdade ser aplicada à nossa vida como povo dele escolhido, não só nessa esfera, não só na realidade física, natural, mas na realidade por vir, na realidade espiritual, na realidade sobrenatural. Onde Deus em Cristo nos liberta da condenação eterna. Aonde Deus em Cristo faz por nós o que seria impossível, o que? Cumprir toda a lei e pagar o preço pela punição do nosso pecado, que é morrer. Jesus faz isso em nosso lugar, ele vem para isso. Então, diante dessa verdade, nós temos que considerar algumas coisas para a gente aplicar à nossa vida. E eu quero aqui apresentar 4 aplicações para nós encerrarmos. Resumindo, irmãos, nós somos fracos diante de situações muito pequenas. O próprio Davi apresenta isso para nós, mas se nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos privilegiados, porque sendo fracos, nós temos um Deus que sempre se faz presente, e ao se fazer presente, ele faz por nós o que nós não podemos. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, por favor, reconheça a sua fraqueza. Não bata no peito e diga, isto eu nunca farei. Isto nunca acontecerá comigo. Se fosse eu não faria a mesma coisa. E quantos de nós, ou quantas vezes, pelo menos isso já aconteceu comigo, já ouvi pessoas dizendo, se fosse eu lá no lugar de Adão e Eva, eu não pecaria. Pecaria. Se fosse eu nessa situação, isso aí eu enfrentaria facilmente. O problema, irmãos, é que todos nós somos fracos. Aonde uma pessoa é fraca numa determinada situação que nós somos fortes, nós somos fracos numa situação onde aquela pessoa é forte. E aí a gente vê que não tem escapatória, porque a realidade é que todos nós somos fracos e não dá para viver pensando e achando que não, eu sou forte. Eu não caio nessa tentação. Vamos nos lembrar do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que está de pé, veja que não caia. Vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, onde ele falou, olha, você está vendo o cisco no olho do outro, mas presta atenção, tem uma trave dentro do seu olho, te cegando, mas mesmo assim, você espiritualmente não tem enxergado. A primeira coisa a fazer, irmãos, diante dessa verdade que Davi expõe para nós é, reconheça que você é fraco. Reconheça a sua pequenez, reconheça que a sua fraqueza. Irmãos, isso é importante demais, porque quando a gente reconhece a nossa fraqueza, nós estamos tendo a possibilidade de não cair naquilo. Porque eu sei, eu sou fraco nisso aqui, eu não vou brincar com isso aqui. Agora, a partir do momento em que a gente tenta se iludir e se enganar, não, mas nessa área aqui eu não sou fraco, não. Sou um pouco fraco, mas eu consigo administrar. Quantos de nós crentes, quantos pastores, que por uma visão errada dele mesmo e da própria igreja, né, por achar que pastor é mais especial, é uma classe superior, quantos estão caindo? Por quê? Não reconheceram a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza. Em segundo lugar,
é óbvio que nós precisamos ter Deus como nosso Deus. Porque se nós não temos Deus na nossa vida, nós, em primeiro lugar, não vamos reconhecer a nossa fraqueza, porque estamos cegos espiritualmente para reconhecer isso. Mas, em segundo lugar, nós não temos aquele que poderia estar conosco sempre para fazer por nós o que nós não temos capacidade de fazer. Dentre tantas coisas, sermos salvos. Então a gente precisa ter Deus como nosso Deus. Mas em terceiro lugar, já reconhecendo, tendo Deus como nosso Deus, é crermos e confiarmos nas verdades que nós aprendemos nesse salmo. Você é fraco. Você precisa de Deus. Eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu preciso crer e confiar. Ele está comigo. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não tem condição nenhuma de passar por isso. Sou fraco, uma ovelhinha frágil. Deus está, o pastor está conosco. Então creia e confie. Eu não sei, meus irmãos, a dificuldade que você tem passado. Eu sei da minha. Mas louvado seja Deus, porque eu tenho Ele como meu Deus. Eu reconheço a minha fraqueza. Reconheço que situações, tendo 35 anos, todo o vigor do mundo, situações aonde eu quero é morrer, eu quero ir para o céu, quero desistir. E Deus fala, eu estou com você, confie, creia, porque eu faço o que você não tem capacidade para fazer. Deus irá nos sustentar, Deus irá nos fortalecer. Não importa a dificuldade, o que é impossível para nós, é possível para Deus. E em quarto e último lugar, o que nós temos que fazer é louvar e agradecer a Deus. Olha aí, versículo 6. Davi diz, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando essas situações todas, pequenas, é onde nós somos fracos, nós teríamos sido... já não estaríamos aqui. Então a gente precisa bem dizer o nome do nosso Deus, louvar, agradecer. Obrigado, meu Pai, porque se não fosse o Senhor, não estava aqui não. E aí, irmãos, vamos nos lembrar quantas situações você já enfrentou aonde você pensou assim, meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo. Será que isso nunca vai acabar? Será que isso nunca vai passar? Até quando? Mas, irmãos, nós só estamos aqui com vida e só temos esperança. Porque Deus é aquele que sempre está conosco e porque sempre está conosco, faz por nós o que nós não temos capacidade para fazer. Então reconheça sua fraqueza. Tenha Deus como seu Deus. Confie e creia que Deus está presente. Ele faz o que você não pode. E louva a esse Deus, agradeça a Ele. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, nós nos voltamos para o Senhor em oração, gratos, porque tão bom é ter a Tua palavra essa que, infelizmente, muitos crentes, ó Deus, têm negligenciado, muitos. Cremos no Senhor, vamos para o céu, mas, ó Deus, quantos crentes estão sofrendo, deixando de viver um antegozo do céu aqui na terra, porque não leem a Tua palavra, Pai. Não estão nem aí para a Tua palavra. Acham que são fortes, que podem viver sem o Senhor. Creem de maneira teórica, mas na prática o Senhor não faz parte da vida. Estão deixando, ó Deus, de aprender verdades preciosas daquilo que faz com que a nossa vida seja muito melhor aqui nesse lugar
aonde é influenciado pelo pecado, aonde nós somos fracos. Tem misericórdia, Senhor. Porque quantos crentes só leem a tua palavra, ou só ouvem a tua palavra quando vêm à igreja? Estão desesperados, ó Deus, depressivos, pensando até mesmo em tirar a própria vida. Estão, ó Deus, achando que podem brincar com o pecado, de achar que são fortes o suficientes para negar o pecado, lutar contra o pecado. Estão correndo sério risco de caírem, serem castigados, sofrerem, pagar o preço. Simplesmente, ó Deus, porque não estão reconhecendo que são fracos, porque não leem a tua palavra, porque, ó Deus, não ouvem a tua voz, porque, ó Deus, não são ensináveis. Tem misericórdia, Senhor, porque um vírus que a gente não consegue nem ver tem deixado muito crente abalado, desesperado. Onde tudo isso deveria provar o quanto que nós somos fracos. Somos nada, Senhor. E ainda assim, não tem buscado ao Senhor. Dizem que creem em Ti, mas, Pai, não tem o Senhor como Deus. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa dependência total no Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a verdadeiramente termos o Senhor como nosso Deus. Ajude-nos, ó Pai, nas nossas situações difíceis, das quais o Senhor sabe, e cada um aqui de maneira individual e particular também conhece, para que não desanimem, para que, ó Deus, não desistam, para que não se desesperem, mas, ó Deus, se sintam fortalecidos, revigorados, esperançosos, de saber, o meu Deus é aquele que eu posso crer e confiar, porque Ele diz que está comigo todos os dias, porque Cristo já veio e fez tudo por mim. E o que mais Deus não fará por nós? Ajude-nos, ó Pai, a poder em tudo isso louvar e agradecer ao Senhor. A sermos gratos, Pai. Às vezes nós somos interesseiros demais. Viemos à igreja uma vez ou outra, pedimos oração. Quando nós estamos em aperto, mas quando as coisas melhoram, nós não demonstramos a nossa gratidão. Quão pouco, ó Deus, nós temos feito para Ti, quanto nós temos feito para nós mesmos. Que, ó Deus, assim o Senhor nos ajude. E que, ó Deus, saiamos daqui encorajados ao considerar esta verdade dita pelo Teu servo, que era fraco, reconheceu, mas se lembrou que o seu Deus estava presente com ele. Possamos nos lembrar que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado por isso, Pai. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final do nosso culto a Deus nesse lugar, em comunhão com os nossos irmãos, mas é certo que a gente pode continuar cultuando a Deus aonde nós estivermos. Que a gente faça isso ao longo dessa semana.